Vamos lá agora falar sobre a apresentação. Então falamos sobre a questão da inspiração, aqui o 20-20-20. Falamos do propósito do sermão. E agora vamos falar da apresentação. E a apresentação é exatamente aquilo que eu venho aqui na frente e falo. E tem alguns tipos de apresentação diferente. Quando eu chego aqui com o meu esboço, tal, eu vou apresentar ele. Eu posso fazer isso lendo. Tem gente que faz a apresentação lida. Tem um irmão nosso que pregou muito tempo aqui que faz assim. Lembra? Quem? Hã? O Edivaldo. Nosso irmão Edivaldo Carneiro. Ele faz o tipo de sermão lido. Ele escreve o sermão todo na casa dele, medita na casa dele e ele lê o esboço dele. Né? Isso é a chamada... não, depois eu vou falar, não vou falar agora não, mas você pode fazer um sermão escrito, sem ser tópicos, né? Pode fazer. Esse é o sermão lido, né? Então, deixa eu melhorar isso aqui. Lido. Apresentação lida. Lida. Eu leio, eu preparei tudo em casa. Eu quero que fique nessa sequência, nessa ordem. Se eu tentar ficar livre, eu vou me embananar todo, então eu vou ler. Beleza, grandes pregadores na história da igreja já fizeram assim. Na Bíblia a gente tem exemplos assim. Né? Deus não mandou Moisés descer e ler a lei para o povo? E isso é uma pregação. Então é um meio também. Outro meio, decorado. Eu não vou ler aqui para todo mundo, porque ler tem os seus prejuízos, a gente vai falar daqui a pouco disso. Mas aquilo que eu preparei em casa eu vou memorizar e vou transmitir. Então eu quase não preciso do esboço, por quê? Porque está tudo gravado aqui, decorado na minha cabeça. Eu posso fazer um terceiro tipo, que é uma... Deixa eu ver aqui como que é o nome. Fala livre, com tópicos. O que é isso aqui? Eu tenho um esboço aqui com os tópicos, daqui a pouco eu vou mostrar como organizar um esboço por tópicos, mas eu falo livremente. Então eu bato o olho na minha folha tem 4, 5, 6 pontos anotados. Eu bato o olho ali e já falo, opa, já sei o que é agora que eu tenho que falar. E aí eu não preciso mais do papel, e eu vou discorrendo sobre aquele tópico até eu encerrar. Quando eu encerrei ele, eu bato o olho no próximo tópico e falo sobre ele. A diferença desse para esse, é que aqui eu estou travado naquilo que está lá. E aqui não. Aqui eu tenho provavelmente um texto todo escrito por extenso, que aí eu vou descrever agora, isso aqui é chamado de homilia. Você não precisa decorar não, mas é derivado de uma palavra grega que dá origem a homilética. Então, esse tipo de pregação lida, né, onde você faz um texto completo daqui até o final. Então, isso aqui é o texto, né, é o texto corrido, a gente chamaria. Não é corrido porque você faz com pressa, é corrido porque é como se fosse um livro. Ele vem em parágrafos e tudo, e você pode chegar aqui com esse texto todo e ler, ou em casa você pode decorar. E aí você chega e trabalha com ele assim. Esse aqui já trabalha com tópico. Esse aqui já não é um texto corrido. São só anotações. Então imagina a diferença. Eu quero falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo e vou fazer com esse tipo, lido. E eu quero começar desde quando Paulo foi chamado pelo Espírito. E aí meu texto corrido vai estar assim. Lá em Atos, escritinho assim mesmo, do jeito que eu vou falar. Lá em Atos capítulo 13, lemos que o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé e eles trabalhavam na igreja de Antioquia
E eu vou lendo. Ou, de repente, eu posso já falar isso sem olhar para o papel, mas está lá por escrito. E eles tomaram um navio e foram até a ilha de Chipre. Eu estou lendo, como se eu estivesse lendo a Bíblia. Agora, eu posso ter um tópico. E aí no meu tópico é só assim, ó. Paulo e Barnabé foram chamados. Aí o resto já está decorado. Não é que está decorado, é que aí você vai falar livremente. De todo jeito você vai usar, vai falar livremente, tem um tópico, mas de todo jeito você já está decorado, porque você não vai estar lendo. Você vai só ver qual que é a parte que você vai encaminhar agora, vai falar com o povo, e você já sabe. Isso, a gente chama de interiorizar. Eu interiorizei a mensagem. Eu meditei nela e fiz em casa ela umas 3 vezes antes de fazer aqui. Então, eu posso falar livremente porque eu sei, e aí que entra esse estudo esforçado. Quanto mais você fica, que nem a gente ficou aqui a semana passada, faz anotação, faz isso, faz aquilo, e busca, aí você termina essa folha inteira do texto à paráfrase, a coisa já não entrou dentro de você? Depois de você dedicar 20 horas, 30 horas, 40 horas àquele pedaço de texto, você chega aqui, quando você bate o olho no tópico, você já tem tanta coisa para falar, porque você ficou tão em cima daquilo, que você já não precisa desse cara. Basicamente, a diferença desses dois para esse, e aqui tem um outro também que eu vou colocar, ó, que é expositivo sem notas, né? Não se preocupa tanto com essa primeira palavra, poderia ser até fala livre, aqui ó, para ficar mais fácil, que a diferença está na nota, se tem nota ou se não tem nota. Eu vou pôr aqui ó, fala livre, para você ver que os dois são parecidos. Ô Lucas, na pregação da católica, tem uma hora lá que diz, o padre está na homilia. Você sabe o que é isso? Antes, na hora que ele lia o Evangelho, ele ia explicar, na época chamava homilia. É justamente a explicação do texto. Isso. É essa exposição do texto, é a transmissão da leitura, porque eu posso fazer a leitura e ela é para mim. Agora, na hora que isso que eu li para mim, eu vou transmitir a outro, essa transmissão é a homilia. É o processo de transmitir o texto, de pregar, o que a gente chama de pregação, né? Isso mesmo. Então, qual que é a diferença desses dois? Ó? Que esse aqui, eu trabalho com tópicos, eu tenho um esboço. Esse aqui, o cara vem sem nada. Mas não é vir sem nada de forma negligente. Lembra bem. Não é aquele negócio que a gente veio na semana passada que a gente falou, né? O seu Ivan, o Tomás também já comentaram isso, que lá da igreja de onde vocês vieram era assim, né? Senta um monte de homem, vamos abrir a Bíblia aqui em algum lugar, aponta um texto, lê o texto e quem tem a revelação sobre o que deve ser pregado. Não é isso. Não é porque é sem nota que é negligente. Por que é sem nota? Porque também, depois de debruçar lá 20, 30, 40 horas, o pregador já não precisa nem dos tópicos mais. Ele chega aqui e os tópicos já estão na cabeça dele. Ele fala, meus 3 pontos é tal, tal, tal. Eu vou trabalhar nisso, nisso e nisso. Então ele vem, já sabe o que ele vai falar. Já sabe qual é o começo, o meio e o fim da pregação. E aí ele vai trabalhar em cima do texto sem nenhuma nota. Ele não precisa do esboço. Cada um desses tem suas vantagens e desvantagens. Vou tentar falar rapidinho sobre isso. O que eu ia dizer antes é o seguinte. Qual que é a diferença desses dois para esses dois aqui, ó? Que esse, por exemplo, voltando ao exemplo do nosso irmão Edivaldo Carneiro, ele faz o sermão lido e ele é convidado para pregar em vários lugares. Então, eu não sei da rotina dele hoje, mas na época que ele vinha aqui, ele ia uma vez por mês em Cabreúva, uma vez por mês aqui em São Bernardo, ele congregava no Butantã, agora ele está indo em Santo André. Se ele prega o mesmo sermão nessas 4 congregações, já que o sermão dele é lido, ele já tem de cabeça. ele meio que decorou, mas você vê que ele continua fixado no papel, então não está tão decorado assim, ele continua na leitura, mas o que eu quero dizer é que hoje você estava aqui em São Bernardo,
e viu ele pregar. Na semana que vem, quando você for lá em Santo André e ver ele pregar, se ele escolher o mesmo sermão, você vai ouvir exatamente a mesma coisa. Porque ele está lendo. Eu já visitei um outro lugar que eu não lembro onde foi, era um lugar longe para Dedéu. E ele estava lá e ele pregou um sermão que ele já tinha pregado aqui. Era o mesmo sermão. Eu consegui lembrar de muitos tópicos. Por quê? Porque ele é lido ou decorado. Então eu posso pregar esse sermão de texto corrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes em lugares diferentes e ele vai ser sempre o mesmo. Essa é a diferença da fala livre. Eu posso vir aqui com os mesmos tópicos, aquele sermão que eu trabalhei aqui na semana passada sobre 1 Coríntios capítulo 6. Eu trabalho aqui, ó, fala livre com tópicos. Se eu for pregar aquele mesmo sermão amanhã, ele não vai sair idêntico. Por quê? Porque existe um grau de liberdade. Se você for ver os tópicos do começo ao fim é o mesmo. A aplicação vai ser a mesma, o desenvolvimento vai ser o mesmo, mas não vai ficar idêntico. Tá? Então é isso que eu quero mostrar. Eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Por exemplo, o lido. Uma desvantagem dele é a falta de contato visual. Por quê? Porque se eu estou lendo, onde que está o meu olhar? No papel. E aí eu passo mais tempo olhando para o papel do que para o público. Então eu perco um pouco do contato visual. E tem algumas vantagens com ele. Por exemplo, eu não vou dizer nenhuma besteira. Porque lá em casa eu vou apagar as besteiras todas, né? Eu estou repassando o texto várias vezes. Eu vou chegar uma hora e vou dizer, não, peraí, né? Porque eu já falei coisas que eu me arrependi aqui, não porque fossem falhas doutrinárias. Expressões do momento, você usa às vezes um exemplo. Já teve sermão de eu terminar o sermão, um irmão vinha em mim e falou, pô, aquilo lá que você falou não se fala. E era coisa, assim, não afetava nada a pregação, foi uma ilustração que eu dei. E aí, como a opção política do irmão às vezes difere da minha, ele achou que... E olha que eu nem tenho opção política, né? Mas como ele tinha, e a minha fala foi contrária às vezes à opção dele, ele achou por bem falar, não fala isso. E eu aceito, eu acho legal o irmão ter essa liberdade de chegar em você e falar. Mas o que eu quero dizer rapidinho é que se eu tivesse aqui, ó, de repente eu teria pensado melhor e falado assim, não, peraí, acho que esse exemplo não vai ficar legal, deixa eu pensar num outro exemplo. Então o lido tem também os seus benefícios, mas tem os seus prejuízos. Fala para vocês. Não, eu ia falar só que Não, deixa, depois eu falo. Pode falar. Acho que eu estou com problema de memória. Ah, tá. Então se você lembrar, você fala. Ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. Não quero demorar muito aqui não, mas... Às vezes, alguém fica meio inseguro, né? Sobre, como que eu vou fazer meu sermão? Então, ó, tá aí um pouco desses tipos de sermão. Então, por exemplo, ó, lá na primeira linha de cima, lá, que é a meia marronzinha laranja ali, é o tipo de sermão lido. Quais são as vantagens dele? Então, você tem mais segurança, porque você está naquilo que você já preparou em casa, você é preciso, né? Qual que é um problema daqui, ó? O cara vai falar ali, pega um cara igual eu, o sermão chega fácil em 50 minutos, porque você está livre. Se você está num papel só lendo, você já sabe quanto tempo leva aquilo. Né? Então você tem precisão, é possível publicar o resultado depois. Você pode chegar em casa, pegar aquilo que você anotou num papel, escrever e postar sei lá, você tem um blog, você tem uma página, eu quero postar no meu Facebook para as pessoas poderem ler essa meditação. O que não é possível fazer em tópicos. Já teve sermão meu que o irmão falou assim, eu posso publicar isso num livro? Eu falei, pode. E ele teve que passar isso para um texto. Eu não podia entregar. O que eu tinha para entregar para ele era um monte de tópicos. Então ele precisou escrever para poder publicar um artigo. Mas tem também desvantagens do sermão lido. Você fica inflexível, é aquilo, engessado, você não consegue se soltar, é aquele negocinho, inflexível. Perde o ambiente do auditório e do momento. Então lembra um detalhe? Se o meu público está cansado, eu preciso notar isso. E para eu notar isso, eu tenho que estar de olho. Se eu estou de olho no papel, às vezes as pessoas estão bocejando, estão dispersas, estão demonstrando que está cansado. E eu não estou conseguindo perceber porque eu não tenho contato visual. Mas aí, Lucas, desculpa. Pode falar. Mas aí, se você tem alguma coisa, aconteceu comigo que eu ia citar uma data bíblica aí do segundo século,
E eu falei, não, tá decorado aqui. Quando chegou na hora, eu não tinha anotado, eu comecei a falar e não terminei. Deu branco. Deu branco. Se você, já que você sabe, mas pelo menos você anotar no cantinho ali, é válido. É bom. Aí o seu tópico, você pode colocar todas essas informações que, pode ser que eu esqueça. Eu vou citar essa data? Vou. Então eu vou deixar ela anotada. Pode ser que você não precise, mas se você precisar, ela está lá, exatamente. É bom, toda informação que você fala, não, essa vai ser citada, põe ela como um tópico. Que mais? Frieza, né? Frieza no sentido de falta de contato. Parece que o pregador não está nem aí para o público, né? Porque ele fica ali no papel lendo. Então, o público pode ter esse sentimento. Dificuldade de expor os seus sentimentos, disposições de ânimo. Então, como ele fica no papel, ele não consegue demonstrar muito isso. Parece não ligar para os ouvintes. A leitura tem dinâmica diferente da dinâmica da fala, não é? Quando você está lendo é uma coisa, quando você está falando, comunicando, é diferente. Então, o lido tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Depois eu mando para vocês essa tabela. O decorado, que é o segundo, mesma coisa, tem vantagens e desvantagens. Qual que é? Quais são algumas vantagens do decorado? Mesma coisa, segurança, precisão, você consegue publicar depois, liberta o orador das notas, então você não precisa ficar olhando para o papel, porque se você decorou, você não precisa de papel nenhum, é só plá, 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 plá. Desenvolve a memória, possibilita contato visual, que aquele lá já não dava, gestos, projeção de voz, manifestação de emoções. Então, como você está aqui, né, só tem que tomar cuidado para não parecer um robô. Né? O decorado, a gente pode achar que não, mas quando eu estou transmitindo alguma coisa que eu decorei, fica meio mecanizado. Né? E aí o público percebe, o cara não está olhando no papel, caramba, que memória, hein? Mas ao mesmo tempo você vê que ele está totalmente travado e não consegue sair daquilo. Se caiu uma criança da cadeira e você tem uma quebra naquela sequência de pensamento, você dificilmente consegue engatar onde você estava e continuar de novo. Vai se perder, né? Mas tem também as desvantagens, né? Então, perde o ambiente auditório, e o momento, é perigo de esquecer, é que a gente está falando, dá aquele branco. O preparo é mais demorado, porque além de você escrever o que você ia ler, você tem que ficar um tempão para memorizar, né? Então ele é bem demorado, penoso, o discurso acaba sendo artificial, o que a gente estava falando. A memória atrapalha a visão e a visão atrapalha a memória, porque você está olhando para as pessoas e esse movimento vai atrapalhando o seu pensamento, e o seu pensamento, né, o seu olho, uma coisa, por isso que quando a gente está tentando, não sei se vocês já fizeram memorização, geralmente você memoriza de olho fechado, né, você fecha o olho e fica aí, tal, sei lá, você quer memorizar uma rua, um número de telefone. Por quê? Porque o olho está enchendo o seu cérebro de informação e você não quer pensar no que o seu olho está vendo, você quer pensar em outra coisa. Aí você memoriza de olho fechado, mas quando você chega aqui tem 60, 50, 30 pessoas, o que o seu olho vê está concorrendo com o que sua cabeça quer pensar, tá bom? Todos eles têm os seus pontos positivos e negativos. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente não tem que se preocupar em copiar o jeito do outro, tá? Às vezes fala assim, o fulano faz assim, é assim que tem que fazer. Não é, tem vários jeitos de ser feito. Eu notei algo que você falou aí do irmão que está aqui, do Ivan. Ele só dá uma olhadinha no papel e consegue falar. A memória é boa. Aprendeu, né? Provavelmente o Ivan trabalha aqui, com tópicos, mas às vezes consegue trabalhar com tópicos ainda mais breves. Os meus tópicos são bem densos. Eu ponho um monte de coisa. Por quê? Porque eu meio que quero trabalhar aqui, quase que aqui, né? Eu gosto de um esboço cheio de tudo tem. Mas isso prejudica. Por quê? Porque eu tenho que ficar olhando bastante no papel. Principalmente no final do sermão. Né? Principalmente no final. Essa enunciação livre, essa daqui, ó, a azul é essa aqui, terceira. Ajuda a pensar rápido, poupa tempo, aproveita as ideias do momento. Então você vai tendo as ilustrações, você vai propondo isso tudo na hora. Do ambiente, às vezes você menciona as pessoas. Do ânimo, das emoções. Crescimento na enunciação, né? Então você desenvolve muito a fala.
porque você é obrigado a falar livremente, coisa que você não tem aqui. Então, se você trabalha muito aqui com lido e com decorado, o dia que você tiver que fazer uma aula sem aquela anotação, você congela, você não consegue. Né? Então, trabalhar com tópicos faz com que você aprenda a se virar com pouca coisa, vamos dizer assim, anotada. Né? Naturalidade, contato visual, gestos, emoções. Não sei o que quer dizer com popularidade, mas acho que é porque a maioria escolhe esse tipo. Popularidade deve ser nesse sentido. A maioria escolhe esse tipo aqui. Mas ele também tem os seus pontos negativos. Negligência no preparo. Uma pessoa que está com preguiça, ela vai chegar lá, vai anotar ponto 1, ponto 2, eu terminei. Aí vem aqui fazer o sermão. O sermão parece não exigir de você esforço, que não tem nada a ver com o que você falou do Ivan. Eu posso ter poucos pontos anotados, por quê? De muita dedicação, aqueles poucos pontos eu consigo lembrar de tudo que eu quero transmitir. Mas, por outro lado, pode ser negligência. Para mim, eu já anotei 3 pontos, já li o texto, chega lá, eu encho linguiça e ocupo o tempo. Então, eu corro o risco disso. Descuido do estilo, da linguagem, da correção gramatical, da ponderação das frases. Então, como eu falo livremente, eu posso acabar cometendo esses erros. O hábito de nunca escrever. Então, se esse aqui me força a escrever, esse aqui, por outro lado, não, eu escrevo menos. E ter hábito de escrita é bom. Um novo preparo a cada nova pregação. Lembra? Se eu preguei 1 Coríntios 6 aqui, se eu for pregar ele daqui a um ano, eu tenho que me preparar de novo, como se eu nunca tivesse falado. Relembrar o que esses tópicos significam. Se eu tivesse esse aqui, ele já estava pronto. Né? Gafes nas afirmações, que é o que eu disse, falar alguma coisa que não deve falar e só perceber depois. Risco da improvisação e de falar imponderadamente, sem ponderação. Né? Dependência do ânimo e do momento, se você não acordou bem, se você está com dor de cabeça, vai afetar, porque a sua inspiração para os tópicos vai estar diretamente ligada ao resultado daquilo que você transmite. Reação e depressão nervosa depois da prédica. Tem algumas coisas que eu nem sei o que ele quer dizer com isso, se você também não entendeu, eu também não. Eu vou mandar tudo isso para vocês depois, tá bom? E o último, fala livre sem as notas. Tem que estruturar-se totalmente no texto. Então, por que você não precisa de notas? Porque os seus tópicos todos vão estar ali travados dentro do texto. Eu vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Ajuda a pensar rápido, poupa tempo, aproveita as ideias do momento, do ambiente. Tem bastante coisa parecida com o de cima, né? Do ânimo, da emoção, crescimento na enunciação, tudo isso parecido com o de cima. Naturalidade, gestos, contato visual, emoções, popularidade. Exige grande habilidade e coragem, preparo cuidadoso. Essas são as desvantagens. Exige grande habilidade e coragem. Por quê? Porque eu vou para o púlpito sem nada, só com a Bíblia. Né? Então, se eu tiver qualquer evento, o mau preparo vai ficar evidente rapidinho. Descuido do estilo da linguagem, correção gramatical, ponderação da frase, hábito de nunca escrever, é basicamente o de cima, né? Só que ele tem um desafio a mais, que é por você não ter as notas. Fala, problema da dependência do ânimo, do momento, então bem parecido com o de cima esse aqui. Vou mandar essa imagem aí para vocês, tá? Para que vocês consigam entender um pouco mais isso. Tudo bem até aqui, gente? Tá? Não precisa decorar nada disso, eu vou mandar essas imagens. Isso é para você entender que cada pessoa tem o seu estilo, gente. Você não precisa fazer igual outra pessoa. Você tem que descobrir qual é o jeito que você vai fazer o melhor para Deus. Esse é o seu propósito, fazer o melhor para Deus. Como é? O Ivan faz, como você falou, né, com poucas notas e consegue fixar o olhar no público. Vou fazer assim. Mas eu percebo que quando eu tento fazer assim, não sai tão bem quanto ele. Eu tenho que descobrir qual é o jeito que eu faço o melhor para Deus e para a igreja. Porque o propósito do sermão é glorificar a Deus e edificar o corpo. Glorificar a Deus e edificar o corpo.
Se eu tento fazer do jeito de uma outra pessoa que faz bem, eu vejo do jeito que ela faz, fica legal, e eu quero fazer como ela, mas ao tentar fazer como ela, eu nem glorifico a Deus e nem ninguém me entende, qual é o valor de eu tentar imitar esse estilo? Eu tenho que assumir o meu estilo. Qual é o meu estilo? Qual é o jeito que eu faço melhor? E talvez até a gente consiga ir devagarzinho migrando de um para o outro conforme a gente se desenvolve. Eu comecei, nunca fiz lido, mas comecei no decorado. Eu fazia o texto corrido, decorava e comecei assim. Os meus primeiros sermões foram assim. Até que eu me desafiei a passar para as notas. E no começo foi difícil e hoje eu já me habituei, tá? Então, você também pode ir progredindo à medida que você vai se sentindo melhor, mais confiante.